Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a redemocratização do Brasil. Essa redemocratização ela vai de 46 a 64. Então, a gente tem um contexto onde tivemos a era Vargas, o período de Vargas, que teve duas constituições, a de 34 e a de 37. Só o que acontece? O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial e nessa participação houve enfrentamento contra a extrema-direita, pessoas que tentaram degradar o mundo como Mussolini e Hitler, no caso ditadores. O que acontece? Quando eles retornam, há uma pressão muito grande para que isso seja encerrado no Brasil, no caso, a era Vargas. E aí nós temos a eleição. Dentre os candidatos, nós temos expressivos como o Eurico Gaspar Dutra, o Eduardo Gomes, o Iedo Fiuza e o Rolim Telles. Nessa situação, a candidatura desses caras ela era meio que morna, por conta do grande populismo que o Getúlio fez. E ele fez em relação aos trabalhadores. E nisso daí ele sobe no palanque e diz que o candidato dele é o Eurico Gaspar Dutra. Então ele vence a eleição. Em torno de 55%, 38% de aprovação. E aí esse cara ele tem características de um governo liberal. E nessas características de governo liberal ele cria um plano chamado Plano SALT. Que aí ele investe em saúde, alimentação, transporte e energia. Só o que é que acontece nisso daí? De uma parte ele querendo investir, na outra ele congela o salário, que ficava em torno de 380 cruzeiros. Nisso daí, ele começa a fazer certos investimentos. E o Brasil tinha um acúmulo de capital que obteve, no caso, durante a Segunda Guerra, de 700 milhões de dólares. Mas o grande gênio Eurico Gaspar Dutra, com 1 ano e meio de governo, essa reserva ela vai ficar com saldo de 90 milhões. Então vamos lá, ele quis investir, congelou o salário, supostamente era liberal e gastou as reservas de dinheiro do país. O que acontece com isso daí? Crise, aumento do custo de vida, uma inflação exorbitante e o aumento da dívida externa. Nessa situação e em um outro ponto havia uma guerra ideológica entre progressistas e conservadores. Os progressistas querendo desenvolver o país internamente, aí no caso entre uma classe média, intelectuais, pesquisadores, estudantes e líderes operários. E do outro tinha uma galera chamada conservadora, que aí era essa galera ela era mais aberta ao capital estrangeiro, o investimento estrangeiro vindo para cá, sendo que a gente começou a indústria com Vargas. E o que acontece nisso daí? Oligarquias rurais, burguesia industrial, uma certa elite financeira e a camada média alta era a favor disso daí. Então, nesses contextos, o Eurico governa. Porém, na próxima eleição, vai vir Getúlio. Getúlio volta porque quando ele sai, em 45, ele sai ainda popular. E ele volta para São Borges, mas ainda com muito, como é que eu posso usar o termo? Muitos pontos positivos em relação à sociedade. Com isso daí, Vargas volta, ele é eleito. E nessa transição nessa transição do Eurico Gaspar Dutra para o Vargas, a gente tem uma outra Constituição. A Constituição de 1943. Aí vamos lembrar. Primeira Constituição Brasileira, 1824. Primeira Constituição Republicana, 1891, ou seja, Segunda Constituição Brasileira. 1934, a Constituição de Vargas, Terceira Constituição Brasileira. A de 1937, que é conhecida como a Polaca, a Quarta Constituição. E vamos para a Quinta de 46. Nessa Constituição fica bem caracterizado que ela pega partes da de 1891 e a de 1934 e junta, criando uma outra Constituição, que é um modelo de Constituição liberal. E aí é um modelo presidencialista, garantia dos direitos que foi, de certa forma, tirado pela Constituição de 37, uma ampla autonomia dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a garantia do direito de greve, porém, não para certas atividades, como saúde, transporte e segurança. E também outra coisinha assim que é um bom debate a ser colocado hoje, é que ela não aceitava que o casamento fosse indissolúvel.
certas características de uma parte conservadora. Mas, enfim. Nisso daí, Vargas volta para o poder, no caso de 51 a 54. Nisso daí, Vargas, e lembrem do adjetivo de Vargas, Vargas era altamente pragmático. Ele já volta outra pessoa que não foi a de 37. E aí ele vem com ideias nacionalistas, ele vem defendendo a questão do monopólio do petróleo, que ele vai usar o slogan em 1951 que chama-se "O petróleo é nosso". E aí em 1953 ele funda a Petrobras. Porém, nisso daí, parte de uma galera, parte da população brasileira não aceitaram isso daí, porque queriam que houvesse a vinda de capital estrangeiro para isso daí. E ele segura, não, o petróleo é nosso. E aí ele defende isso daí. Em outra parte, Vargas ele tinha o seu apoio, a sua base política, os trabalhadores. E aí ele utilizava muitos meios de comunicação, principalmente o rádio, para se autopromover. E de uma outra forma, e de uma outra relação, ele tinha pessoas também com esse carisma popular, como João Goulart, que foi ministro do trabalho dele. E aí, por conta do congelamento do salário que o Eurico Gaspar Dutra fez, houve uma greve. E aí o Jango tentou negociar com isso daí, e ele tinha prometido que poderia aumentar o salário até em 100%. Porém, houve umas conversas e não aceitaram isso daí, e ele, Jango, para não, vamos dizer, não se queimar, ele sai, ele deixa o cargo. E Vargas, com isso daí, no 1º de maio, Vargas autoriza a proposta que foi do Jango de aumentar o salário a um patamar de 54%. E nessa questão, nessa controvérsia, Vargas tem uma pessoa que é criticar ele, fervorosa, chamada Carlos Lacerda. Lacerda o acusava de 1001 coisas. E nessa situação, desse atrito entre Vargas e Lacerda, o que acontece? Tem um atentado. O atentado da Rua Toneleiros, que aí vai morrer o major da aeronáutica, o Rubens Vaz. Só que aí essa carga de situação vai toda para as costas do Getúlio Vargas. E aí o que acontece? No 24 de agosto de 1954, Vargas, com um tiro no coração, comete o suicídio. E aí, pessoal, tem certos problemas na nova dinâmica da política brasileira. Mas isso fica para a próxima aula. Valeu!